salto mortal no palco, segundos antes de fazer uma nota super aguda, super alta e muito difícil de fazer. Eu nunca tinha ouvido falar nesse artista e de repente tá todo mundo falando dele. E o que virou a minha chave foi a apresentação dele no Grammy, que foi simplesmente fantástica e me deixou sem palavras. Eu tô falando do Benson Boone e hoje a gente vai analisar a música Beautiful Things sob as lentes do Evangelho. Olá, eu sou a Lili e se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Aqui a gente analisa letras de música, séries, filmes e outros elementos da cultura pop sob uma lente cristã, sob uma cosmovisão cristã e especialmente uma cosmovisão cristã reformada. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva, curta o vídeo, comente e compartilhe com alguém que possa se interessar por esse tema. Tudo começou quando apareceu para mim um vídeo dele na sua apresentação do Grammy, onde ele começa sentado, como qualquer um dos convidados. Se você não viu esse vídeo, eu realmente sugiro que você procure aqui no YouTube, Benson Boone e a palavra Grammy, né? E você vai encontrar o vídeo do qual eu tô falando. Então ele começa ali sentado, como se fosse mais um convidado na plateia, e aí começa a tocar o instrumental da música dele, e ele age ali surpreso, como se ele não estivesse esperando. Claro que foi tudo muito bem combinado. E aí ele se levanta, tira o microfone aqui da lapela, né, de dentro da roupa, ele tira o seu microfone e simplesmente começa a cantar e vai andando em direção ao palco. Como se isso não bastasse, ele sobe no palco e à medida que a música vai subindo e vai crescendo, ele realiza um salto mortal, simplesmente um salto mortal no palco, segundos antes de fazer uma nota super aguda, super alta e muito difícil de fazer. Olha, eu sou uma grande curiosa dos assuntos de música, eu toco alguns instrumentos, estudo algumas coisas de música e já estudei um pouquinho de canto também. E eu posso dizer para vocês que é extremamente difícil você sair de um movimento físico como esse assim e entrar numa nota complexa, né? Então, você fazer um salto mortal e depois realizar uma nota difícil com a voz, eu realmente tiro o chapéu, porque não é qualquer um que faz isso. Essa música começa com o personagem refletindo sobre um período difícil na vida dele, falando sobre momentos em que ele não esteve muito bem, mas que agora as coisas parecem que começaram a estabilizar, que de repente ele está se sentindo melhor. Está melhor do que pelo menos os últimos anos que ele se lembra. É como se agora finalmente ele estivesse começando a ter momentos de estabilidade, de alegria e coisas boas começam a acontecer na vida dele. E aí então ele começa a dizer que ele agradece muito a Deus todos os dias pela garota ou pela mulher que Deus colocou ao lado dele. Ele demonstra um sentimento de gratidão. Isso é uma coisa muito interessante e muito legal, porque muitas vezes nós ganhamos coisas muito boas de Deus, até como o próprio ato de viver, de respirar e outras bênçãos que a gente recebe no dia a dia, mas muitas vezes a gente não para ter esse momento de gratidão. Então achei bem legal, num mundo tão secularizado como esse que a gente vive, em pleno 2025, esse artista ter coragem, e também ali os seus produtores, de gravar uma música que tenha a palavra Deus, né? Simplesmente que tenha a palavra Deus já é uma grande ruptura com muitas coisas, né? E aí ele diz também que ele abraça essa pessoa toda noite e que esse é um sentimento de estar junto ali com aquela pessoa que ele gostaria de sentir sempre, que ele quer se acostumar com esse sentimento. E aí ele vai dizer que ele sabe que as coisas que Deus nos dá, ele também pode tirar. E aqui a gente começa a entrar num terreno um pouquinho mais delicado, onde ao mesmo tempo em que ele demonstra gratidão a esse Deus que lhe dá todas as coisas, ele começa a temer que esse mesmo Deus possa lhe tirar essas coisas. O que é uma verdade, Deus realmente pode tirar. Mas esse medo progressivo que ele vai revelando ao longo da letra já começa a nos remeter um pouquinho mais a um sentimento de idolatria, de alguma coisa que ele tem como tão caro, tão importante na sua vida, que ele começa a se voltar até mesmo contra Deus. Ele começa a manifestar preocupação que a vontade de Deus talvez não seja boa para ele, que Deus possa tirar aquela experiência muito boa que ele está vivendo. É muito legal perceber que o personagem entende a bênção do relacionamento como algo divino, uma coisa que realmente ele recebeu de Deus, como um presente. Mas, ao mesmo tempo, ele já começa a ter esse tom de preocupação com aonde a vontade de Deus vai me levar. Você já se identificou com esse sentimento? Em algum momento você pensou que talvez a vontade de Deus não fosse tão boa para a sua vida? Eu acho que esse é um sentimento com o qual todos nós lidamos, né? Em alguns momentos a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós, que a gente tem planos melhores para nós mesmos do que Deus, e aí você começa a desejar lá no fundo do seu coração que a vontade de Deus seja igual à sua. Ai, tomara que Deus faça o que eu tô querendo, tomara que Ele me deixe ficar com essa pessoa, tomara que Ele abra aquela porta de emprego que eu acho que é a melhor para mim. Nada de errado em desejar essas coisas, nada de errado em orar por isso, pedir isso a Deus, mas a preocupação começa quando aquilo se torna uma obsessão e um ídolo no nosso coração, e principalmente quando nos leva à desconfiança de Deus, quando você começa a achar que se Deus não te der aquilo, ou se Ele te tirar aquilo, é porque Ele é mau, ou é porque Ele não se preocupa com você e não está te dando coisas boas, ou mesmo que Ele está te privando de coisas boas. Inclusive, essa foi a mentira que pegou Eva lá no Jardim do Éden.
porque foi plantado na mente dela pela serpente uma ideia de que Deus estaria privando ela de alguma coisa que fosse boa, né? Por que ela não pode comer daquela árvore que é boa? Será que Deus está me privando de uma coisa que realmente vai me fazer bem? Se Ele está fazendo isso, eu não vou aceitar, eu vou comer desse fruto. Por quê? Porque no meu coração eu tenho a impressão de que as minhas vontades são melhores do que o plano que Deus tem para mim. Olha só como que de uma coisa tão pequena a gente consegue adentrar em uma profundidade do coração humano e sentimentos que são comuns a todos nós. E aí, aqui acontece uma coisa que eu acho fantástica quando algum artista, algum compositor faz, que é quando a melodia, quando a harmonia da música acompanha a ideia daquilo que está sendo dito. Então, há uma conexão, há um casamento perfeito entre a estrutura da música, a estrutura da melodia, o que ela te leva a sentir e o que o personagem está cantando, está dizendo. E aqui acontece isso, essa música começa completamente parada, como se fosse aquele cara que está começando a perceber que a sua vida finalmente começou a andar, começou a equilibrar, e aí essa música vai crescendo, ele começa a falar dos medos dele, ele começa a falar dessa vulnerabilidade, e aí no refrão a gente tem um ápice, onde ele até muda de voz, né, de oitava na qual ele está cantando, ele vai para um agudo assim absurdo que você não está esperando, com muita técnica, com muita qualidade, e ele começa então a falar que ele gostaria muito que essa pessoa ficasse, né? E aí ele pede para ela, por favor, fique, eu te quero, eu preciso de você. E aí ele se volta novamente para Deus para dizer, Deus, não tire essa pessoa de mim, por favor, não tire essas coisas belas e boas que eu estou vivendo. E aí a maneira como ele fala com Deus nesse pré-refrão é uma forma desesperada, assim, parece que ele está realmente clamando, gritando a Deus para não tirar isso dele, né? Isso fica expresso na forma como é cantado também e na própria letra, você vê ali um crescente de desespero do personagem, né? E esse medo intenso que ele tem de perder o que hoje ele tem, revela pra gente um desequilíbrio emocional, onde ele realmente idolatra aquele relacionamento, aquela circunstância, e num certo sentido a gente pode até dizer que ele não imagina a sua vida sem aquela pessoa ou sem esse relacionamento. E isso me lembra de um ponto muito interessante que eu sempre converso com as minhas amigas e eu brinco com elas assim que nenhum relacionamento, nenhum namoro pode ser o sol do nosso sistema solar, né? Ou o sol do nosso planeta. Sabe aquela pessoa que a sua vida gira em torno dela? Você não faz nada se não for com aquela pessoa, se não for por aquela pessoa, ou se aquela pessoa não aprovar. Isso não é bom, né? Então, principalmente para aqueles que estão namorando ou entrando num relacionamento, não deixe que aquela pessoa seja o sol da sua vida, né? Porque a gente sem sol não faz nada. Sem sol você não tem saúde, você não processa as suas vitaminas, as plantas não crescem, os vegetais não crescem, a gente não tem energia para se aquecer, para fazer nada. Então, o sol é aquela ideia de algo essencial. Então eu sempre falo para as minhas amigas, não permita que esse relacionamento ou que essa pessoa seja o sol do seu sistema solar, sem a qual você simplesmente não consegue existir. O sol da nossa vida, o centro da nossa vida, deve ser com certeza o nosso Senhor Jesus. E Ele é a base, né, para tudo, para que a gente consiga se estabilizar, viver uma vida que agrada a Deus, né, que a gente consiga cumprir as nossas atividades, as nossas demandas, as nossas tarefas. Não é uma pessoa que vai te fortalecer e que vai te dar isso, é o Senhor Jesus. Então que Ele possa ser o centro do seu sistema solar. E aí na segunda estrofe ele fala que ele finalmente encontrou um lugar de paz para sua mente, encontrou um lugar de descanso, que agora as coisas estão indo bem. E aí ele diz, se tudo está indo tão bem, por que eu fico aqui com a sensação, esperando que eu vou perder essas coisas? E aí a gente pode pensar que provavelmente esse medo, esse receio dele de estar achando que vai perder o tempo todo, mesmo quando não está, pode ser muito bem porque o coração dele está naquilo. Porque se o seu coração está muito apegado a alguma coisa deste mundo, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja uma situação, qualquer coisa assim, né? Seja uma fama, alguma coisa que você tem, alguma glória que você alcançou, se o seu coração está muito apegado àquilo, dia e noite você vai ficar pensando, o que vai acontecer comigo se eu não tiver isso? O que vai acontecer comigo se eu perder essa pessoa, se eu perder esse relacionamento, né? Se eu perder esse emprego? Então, com certeza, o fato de você idolatrar muito algo faz com que você viva com mais medo, que você viva com medo de perder. Muito melhor seria se a gente conseguisse viver de forma desapegada, do tipo, eu tenho isso, que bom, sou grato a Deus pela pessoa que Ele colocou, pela circunstância que Ele me deu, como Ele apresenta no início da canção, mas que a gente pudesse ter sempre uma maturidade, um pensamento de que se um dia aquilo nos faltar ou nos for tirado, que a nossa vida vai continuar, porque o sol do nosso planeta, o sol do nosso sistema solar, é Jesus, é Deus, não é aquela pessoa, aquela circunstância que você tem e que você idolatra. Então esse medo muito grande de perder algo pode revelar uma idolatria. Fica uma dica para a gente sondar o nosso coração. Então a idolatria faz isso com a gente, uma inquietude constante de que aquilo que você está vivendo você pode perder. Mas a gente deve sempre confiar que a vontade de Deus para nós é perfeita. Sempre que Ele nos tira algo é porque isso é o melhor para nós e porque de alguma forma aquilo vai trabalhar para que a gente seja conformado à imagem de Cristo.
E aí parece que cada vez que ele repete aquele refrão, a sua emoção vai crescendo mais, né? A voz vai subindo, os vibratos, as técnicas de canto ali, a emoção vai sendo mostrada nua e crua e realmente parece um clamor, um desespero de alguém falando ali com Deus e também pedindo para que aquela pessoa fique na sua vida. Ali então o amor, o medo, a gratidão e a fé se misturam num combo de emoções loucas que ele está tentando lidar e que ele está tentando entender. Né? E isso revela muito do nosso coração, por isso que a gente tem que estar sempre sondando ele, sempre passando ele pelo filtro da palavra, porque isso somos nós, muitos medos, muitos desejos, muitos amores, muitas paixões, quando só uma coisa é necessária, que é uma vida com Deus. E aí no final daquele verso 2, ele vai dizer que ele reconhece que ele tem tudo que ele precisa, ele tem mais do que ele precisa, que ele tem amor, que ele tem paz, que bom que ele chegou nesse equilíbrio, né? Ele parece estar um pouco mais tranquilo ali, mas ele ainda vai dizer que ele tem medo de que ele possa perder tudo isso. Então, como a gente já mencionou antes, esse medo pode ser uma característica de uma idolatria. Por que você teme tanto perder? Você não sabe que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na sua vida? De todos os eventos que sobrevêm à sua vida? Então analise, observe o seu coração. Se você se ver com medo de perder algo muito intensamente, pode ser um sinal de que alguma coisa está acontecendo de errado lá dentro. E eu acho muito interessante ele dizendo que ele fica de pé à noite, né? Ele está de pé acordado à noite em vez de dormir, pensando nisso, né? E aí também nos leva a uma outra questão. Se você tem algo bom que Deus está te dando, por que ele não consegue desfrutar, né? Tem um texto muito interessante em Eclesiastes que fala que até o desfrutar do fruto do seu trabalho vem de Deus. Ou seja, que a gente possa encontrar também esse lugar de descanso, de gratidão, de se conformar e se alegrar com as coisas que Deus tem nos dado, sem ficar com aquele medo infinito de perder, das circunstâncias mudarem, enfim, aquele Deus que tem te guardado até hoje, que tem te protegido e que tem te dado as coisas necessárias para a sua vida e sobrevivência, vai continuar te suprindo. Se essa circunstância mudar, se você deixar de ter o que você tem hoje, Deus não muda, Ele vai continuar com você, te fornecendo tudo o que é necessário para que você viva uma vida justa e piedosa, como Pedro vai dizer. Então não há necessidade de perder o seu sono preocupado com as coisas que hoje você tem e com medo de não ter elas no dia de amanhã. Você pode dormir tranquilo, você pode dormir descansado e você pode pedir a Deus que Ele te ajude a desfrutar com alegria e com o seu coração no lugar certo, longe da idolatria, as coisas que Ele tem te dado. É muito importante que a gente possa desfrutar, porque isso também nos leva a uma vida de alegria, de gratidão, e isso faz com que a gente sempre se lembre de onde vêm as coisas boas que nós temos. Então é isso, essa foi a nossa análise de Beautiful Things, desse grande artista que é o Benson Boone, que está surgindo aí recentemente. E eu gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa análise, se você já se viu numa situação como essa. Eu acredito que a maioria de nós, se for muito honesto e muito sincero, já passou por isso. Eu, com certeza, já vivi situações de idolatria emocional, onde eu tinha muito medo de perder alguma coisa e de Deus não ser bom comigo e não manter aquela situação, aquela coisa boa na minha vida. Mas a gente precisa caminhar em fé e entender que tudo que for bom para o nosso crescimento, tudo que for para nos deixar mais parecidos com Cristo, Deus vai nos dar. E o que Ele nos tira também é pelo mesmo motivo e também é para o mesmo propósito, sermos mais parecidos com Cristo. Quero muito saber o que você achou, comenta tudo aqui pra mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém, deixa sua curtida, deixa seu comentário e comenta também o que você gostaria que eu analisasse no nosso canal Sob as Lentes. Esse canal é tão de vocês quanto o meu, eu quero construir junto com vocês, tá bom? A gente se vê no próximo Sob as Lentes, obrigado pela companhia.